Neste sétimo domingo do tempo comum, o Evangelho nos apresenta aquele que, segundo a maioria dos exegetas, é considerado o coração do Evangelho de Lucas. Em particular, o versículo 36 do capítulo 6 de Lucas, onde lemos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Este Evangelho representa aparentemente uma utopia. Será que é possível amar assim como Jesus nos convida a amar? Será que é possível amar os inimigos, não fazer distinção entre as pessoas? Será que é possível bendizer aqueles que amaldiçoam, rezar para aqueles que caluniam? Será que temos condição de oferecer outra face quando alguém nos der uma bofetada numa das faces? E assim por diante. Na verdade, não é um desafio, é a única realidade possível. O mundo não encontrará paz até que não se volverá para a misericórdia do Senhor. Não há outra civilização que possa sustentar a vida humana senão a civilização do amor, aquela que o Santo Papa Paulo VI proclamou e anunciou como caminho para a nova humanidade. Na primeira leitura do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, quase que em contraposição, nos apresenta a tentação de vingar-nos dos nossos inimigos. O trecho nos conta do rei Saul que está perseguindo Davi com 3.000 homens para matá-lo, para eliminá-lo. E no mesmo tempo, as circunstâncias que o Senhor permite tornam Davi e colocam Davi em condição de poder matar Saul e vingar-se assim do inimigo, se livrar da ameaça de morte. Ao ponto que Abissai, colaborador de Davi, sugere a Davi de poder matar Saul e diz: Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não mates, por quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E desta forma, Davi supera aquela tentação que, às vezes brincando, defino como o complexo de Boanerges. A tentação que Tiago e João tiveram, por exemplo, quando o povo de Canaã rejeita a presença de Cristo, o anúncio do Evangelho, e eles pedem ao Senhor de poder deixar cair fogo do céu. E o Senhor percebe quanto pouco os apóstolos entenderam a mensagem do Santo Evangelho. A tentação quer dizer de eliminar os inimigos. Davi, um homem fraco, um homem pecador, de fato é um homem que é humilde e tem o coração do Senhor, um coração misericordioso. Ele elimina o inimigo perdoando e assim ele ganha a estima novamente de Saul, que o acolhe finalmente como filho, como irmão. Este episódio lembra de perto aquilo que dizia Abraham Lincoln, primeiro presidente dos Estados Unidos, que dizia: nós temos que eliminar os inimigos, sim, mas eliminar os inimigos perdoando, conquistando-os pelo amor. O único inimigo da nossa vida, de fato, é o diabo, aquele que é o acusador, aquele que semeia a inimizade entre nós, aquele que homicida desde o princípio. Gandhi, o grande libertador da Índia pelo método da não-violência, da dominação dos ingleses, dizia que se nós seguíssemos a lei do talhão, dente por dente, olho por olho, todo mundo estaria cego e manguela. Nós precisamos perceber, pelo contrário, que o inimigo, aquele que nos acusa, aquele que nos amaldiçoa, pode tornar-se o nosso maior benfeitor. De fato, é graças à inimizade que nós podemos aprender a amar como Deus ama, a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. É graças às dificuldades dos relacionamentos que nós podemos amadurecer até humanamente no amor.
pois não há crescimento sem sofrimento. E o Senhor, no Espírito que nos habita, neste amor que é derramado no nosso coração, nos ensina sempre, continuamente, pela sabedoria divina, a transformar cada dificuldade de relacionamento em oportunidade de crescimento e di santificação. Eis então o convite di Jesus no Evangelho: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Literalmente, o termo sede misericordiosos teria que ser traduzido desta forma: sede pluriuterinos, como o Pai é pluriuterino. Como é o Pai? É um Pai que continuamente gera em entranhas de misericórdia. O Pai, Deus, nosso Pai, é o Senhor bondoso e compassivo, como lemos no Salmo Responsorial 102. Ele perdoa toda a tua culpa, cura toda a tua enfermidade, da sepultura salva a tua vida, te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, paciente, bondoso, compassivo. Não nos trata conforme as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Pelo contrário, é maravilhoso este versículo que segue: quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe de nós nossos crimes. Em outras partes nós lemos: assim como o céu é alto sobre a terra, a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. E as expressões que Lucas escolhe para definir a misericórdia do Pai, este ser pluriuterino do Pai, é a seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. São duas expressões negativas e duas positivas. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Por quê? A quem cabe o julgamento, senão a Deus Pai? E interessante, Deus Pai não julga. Ele deixa o julgamento para o Filho. E o Filho também diz que ele não veio para condenar, mas para salvar. Em outras palavras, quando nós julgamos alguém, caímos numa tentação diabólica, numa tentação de idolatria. Queremos substituir-nos a Deus Pai, mas numa imagem totalmente errada do Pai. Como um Pai juiz, um Pai que condena. Quando Lucas diz: não condeneis e não sereis condenados, ele diz: não sejais como o diabo, aquele que acusa, aquele que deseja a nossa condenação. Mas perdoai e sereis perdoados. E quem perdoa? O Cristo, Ele que veio para perdoar, Ele que veio para derramar o seu sangue para que tenhamos vida e vida plena. E quando ainda, na segunda afirmação positiva, Lucas expressa: dai e vos será dado, ele nos remete à ação do Espírito Santo, que é o dom por excelência. O amor de Deus derramado sem medida no nosso coração. Cristão é aquele que ama sem medida, aquele que ama de forma extraordinária, tanto que Jesus, no versículo 31, diz: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é chamada regra áurea, a regra de ouro do Evangelho, como que uma síntese do Santo Evangelho. Diz ainda Lucas: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei bem somente aqueles que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E sempre estáis somente aqueles que esperais receber, que recompensa tereis? E é interessante: o que fazer de extraordinário, diz Lucas? Em outras palavras, nós somos chamados continuamente a mostrar ao mundo um rosto extraordinário, algo que surpreenda o mundo. Deus tem um útero e deseja que o nosso coração torne-se este útero, quase que ele precise, brincando diria, de útero de aluguel. Como Deus é Pai, como Deus nos gera através do Filho, pela força do Espírito Santo, somos chamados a acolher esta humanidade ferida, esta humanidade que está sendo abortada pelo mundo, pela nossa sociedade, neste clima de polarização tão extrema, tão violenta, para sermos nós, na verdade, homens e mulheres pluriuterinos, que saibam reconstruir um mundo que está sendo despedaçado
por esta cultura do ódio, por esta cultura de morte. Quantas vidas que precisam ser geradas. Quantos homens e quantas crianças que se sentem, como me dizia uma criança de rua, um resto de aborto. Ou aquela outra criança que me dizia, padre, gostaria de ser como um cachorrinho. Perguntei por quê? Porque minha mãe me gerou, mas me abandonou. Minha avó me cria, mas ela ama mais os cachorrinhos do que eu. Eu sou um peso para ela. E gostaria tanto de ser amado, assim como ela ama os cachorros que tem. Quantos homens e mulheres que se sentem sem nome, como meu irmão que encontrei há tempo na rua, e ao perguntar o nome me respondeu, eu não tenho nome, para mim não tem esperança, para mim não tem mais jeito, eu mesmo desisti de mim. E este homem encontrou na comunidade este útero que Deus deseja que sejamos cada um de nós. A verdadeira perfeição da vida cristã consiste no amor. Não somos santos quando acumulamos dons ou virtudes ou graças na nossa vida, méritos na nossa vida. A nossa santidade está na medida da nossa misericórdia. Por isso que no final do Evangelho nós lemos, dai e vos será dado. Pois uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Significa que Deus Pai não julga, deixa o julgamento para o Filho também não julga porque Ele quer salvar. Quem então nos julga? Nós mesmos. Nós mesmos somos a medida da nossa salvação ou da nossa condenação. Porque isso não significa que o inferno esteja vazio, não. Significa que o inferno começa aqui. Lembro de um padre que dizia para o bispo, acho que ninguém está no inferno. O bispo brincando respondeu, presta atenção então filho, que não seja você o primeiro a cair. É tão difícil para nós homens amar com este coração, perdoar com esta medida. E nós somos, repito, a medida da nossa salvação ou da nossa condenação. Porque assim como medimos os outros, seremos medidos. Um santo patriarca da Igreja Ortodoxa, Atenágora, dizia, não espere na morte para doar as flores e não espere na morte para perdoar os inimigos. Amai enquanto estão vivos, perdoai enquanto tem vida e dois flores, antes do enterro dos seus irmãos. Pedimos então a graça de viver ao longo desta semana esta regra de ouro do versículo 31 do capítulo 6 de Lucas. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. O mundo precisa encontrar um evangelho vivo que possa ser lido sem palavras. Assim que o Evangelho se firmou no começo do cristianismo, é assim que hoje, neste mundo pagão, neste mundo de polarização, de ódio, de violência, de cultura de morte, os homens têm que ler a palavra de Deus viva no meio de nós. Assim como no passado, podem ver que aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos perseguem, ou aquele que nos mata. Não podemos esquecer que hoje, como nunca, temos um número altíssimo de mártires no mundo. Eles possam ver, através deste amor extraordinário e misericordioso, a força do Santo Evangelho. Assim como no começo da igreja, os pagãos diziam, olha como se ama, e olha como ama. Também hoje, os homens, vendo-nos, palavras vivas, no meio das trevas deste mundo, possam glorificar o Pai, pelas obras que, através das nossas escolhas, podem enxergar concretamente na vida. Quero terminar contando a experiência que vivemos em Bruxelas, onde temos uma casa de acolhida para imigrantes. Neste ano passado acolhemos pessoas de mais de 30 nacionalidades diferentes. Um dia se apresentou Moisés, um jovem muçulmano, e disse para os missionários, me ensinem a ser cristão. Os nossos missionários perguntaram, por que você quer ser cristão? E disse, porque eu vi aqui um amor que não conhecia. Vocês acolhem a todos e não esperam nada de ninguém. Vocês amam a todos sem distinção de nacionalidade, de religião. Vocês amam os inimigos, vocês amam aqueles que os amaldiçoam. Eu não conhecia este amor. Depois fui numa casa de um jovem que me acolheu. E vi que ele amava como vocês amam. Descobri que ele ia na missa todos os dias.
aí eu senti o desejo de poder conhecer este Cristo que os torna capazes de amar assim. Eu vi em vocês uma beleza que não conhecia. Tenho certeza, como dizem os místicos, que será a beleza a salvar o mundo, a beleza de um amor extraordinário que o mundo não conhece. Que o Senhor faça resplandecer esta beleza na tua vida através desta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta semana seja a semana da regra de ouro. O que você deseja que os outros te façam, faça você para eles. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu olhar sobre ti e te doe a paz. Um bom domingo para todos.